Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos tomar uma respiração profunda, relaxar nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão, vamos iniciar a leitura. A continuação da lição 6. Vim ao mundo. Sei que nenhuma influência tive na minha vinda e que nenhuma influência terei na minha partida. Portanto, não me preocuparei, pois as preocupações de nada adiantam. Fez uma fortuna substancial. E como? Removendo um pouco de lama de um lugar onde não era necessária para outro que tinha necessidade dela. Tudo isso por meio da imaginação. O povo daquela pequena cidade passou a considerar esse homem como um gênio, e de fato ele o era, porém a mesma espécie de gênio que qualquer habitante teria sido se tivesse feito uso da imaginação. No domínio da química, é possível ministrar duas ou mais substâncias em tais proporções que o simples fato de misturá-las dá a cada uma delas uma tremenda quantidade de energia que sozinhas elas não possuem. É igualmente possível misturar certas substâncias químicas em proporções tais que todas as substâncias da combinação venham a assumir uma natureza inteiramente diversa, como no caso do H2O, que é uma mistura de duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, e produz a água. Não é a química o único campo onde uma combinação de várias substâncias pode ser feita de tal modo que cada uma assume um valor maior, ou o resultado é um produto inteiramente diferente, em natureza, dos seus componentes. O homem que arrasou aquelas inúteis colinas de lama e pedras e removeu o excesso de onde não era necessário para a parte que tinha necessidade dele, deu à lama e às pedras um valor que não possuíam antes. Uma tonelada de minério de ferro vale relativamente pouco. Acrescente-se, porém, carvão, manganês, enxofre, fósforo em proporções adequadas e terá formado tudo em aço, cujo valor é muito maior. Acrescente-se ainda outras substâncias em proporções justas, inclusive um pouco de trabalho especializado, e a mesma tonelada de aço se transformará em molas de relógio, que valem uma pequena fortuna. Mas em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor é o que não tem forma material, isto é, a imaginação. Vemos uma grande pilha de tijolos e pedras, cimento, madeira, pregos e vidros. Esse amontoado de coisas é até desagradável à vista. Porém, misture-se tudo isso e mais a imaginação de um arquiteto, acrescente-se o trabalho de operários hábeis e terrenos, uma residência maravilhosa, digna de um rei. À margem de uma das grandes rodovias que ligam Nova York a Filadélfia, via-se um velho celeiro, desmantelado, que não valia nem mesmo $50. Com um pouco de madeira, cimento e mais imaginação, aquele velho celeiro foi transformado num belo posto de abastecimento para automóveis
que rende uma pequena fortuna ao homem que o imaginou. Do outro lado da rua, em que fica o meu escritório, há uma pequena tipografia que mal dá para a subsistência do seu proprietário e do empregado. Menos de 12 quarteirões além, está situada uma das melhores tipografias do mundo, moderníssima, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e ganhando cada vez mais dinheiro. Há 22 anos, esses dois impressores eram sócios. O proprietário da grande impressora teve a feliz ideia de se associar a um homem que tinha imaginação. Esse homem de imaginação é um redator de anúncios e fornece à impressora, de que é sócio, mais trabalho do que ela pode dar conta, simplesmente analisando os negócios dos seus fregueses, criando anúncios atraentes e característicos e suprindo o material impresso necessário para esse trabalho especial. Essa casa recebe preços elevadíssimos pelos trabalhos que imprime, pois imaginação e produtos gráficos são coisas que nem sempre andam juntas. Em Chicago, foi erguido o nível de certo bulevar, o que veio prejudicar sensivelmente uma fileira de belas residências, visto que o passeio do outro lado ficou à altura do segundo andar dessas casas. Enquanto os seus proprietários se lastimavam, um homem de imaginação dirigiu-se ao local, estudou o assunto, comprou as casas por quase nada, transformou o segundo andar das casas em escritórios e hoje ganha folgadamente uma boa renda. Ao ler estas linhas, não se esqueça o leitor do que foi declarado no começo desta lição, especialmente o fato de que o maior lucro que se pode tirar da imaginação é reorganizar velhas ideias em novas combinações. Se fizermos uso adequado da nossa imaginação, ela nos ajudará a converter os fracassos e erros em bens de grande e inestimável valor. Fará com que o leitor descubra a verdade conhecida apenas dos que fazem uso da imaginação. Isto é, que os maiores reveses e desgraças muitas vezes abrem as portas para oportunidades maravilhosas. Um dos mais finos e bem pagos artistas de gravura dos Estados Unidos antigamente foi um carteiro. Um dia teve a sorte de ser apanhado por um bonde que lhe cortou uma perna. A companhia pagou-lhe uma indenização de $5.000. Com essa soma, ele entrou para uma escola a fim de aprender gravação. O trabalho das suas mãos e mais a imaginação rendem-lhe agora muito mais do que ele poderia ganhar como carteiro. Descobriu que tinha imaginação quando precisou dar nova direção aos seus esforços, em consequência do acidente que lhe custou uma perna. O leitor jamais conhecerá a sua capacidade de realização antes de aprender a maneira de aliar os seus esforços com a imaginação. O trabalho das nossas mãos sem imaginação nos dará apenas um pequeno lucro. Porém, quando dirigido de maneira adequada pela imaginação, podemos conquistar toda a riqueza de que precisamos. Existem dois meios de tirar lucro da imaginação, a saber, desenvolvendo essa qualidade na própria mente ou mediante a associação com alguém que já a tenha desenvolvido. Andrew Carnegie empregou os dois meios. Não somente fez uso da sua fértil imaginação, como também reuniu em torno de si um grupo de homens igualmente dotados dessa qualidade essencial, pois a realização do seu propósito definido na vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções. No grupo de homens que constituíam o mastermind de Andrew Carnegie,
encontravam-se homens cuja imaginação se limitava ao campo da química. Havia outros de imaginação confinadas às finanças. Outros ainda limitavam-se à questão das vendas. Entre esses últimos encontrava-se Charles M. Schwab, que é apontado como tendo sido o mais eficiente dos vendedores de Carnegie. Assim, se o leitor sentir que a sua imaginação é inadequada, deverá formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência. Existem várias formas de aliança. Por exemplo, há a aliança pelo casamento, a aliança comercial, a aliança com amigos e a que existem entre empregados e empregadores. Nem todos os homens são dotados da capacidade para atender da melhor forma aos seus interesses como chefe, e os que não têm tal capacidade podem lucrar associando-se a homens de imaginação que tenham essa habilidade. Diz-se que Andrew Carnegie fez mais milionários entre os seus empregados do que outro qualquer empregador no campo da indústria do aço. Entre eles estava Charles M. Schwab, que demonstrou todo o fulgor da sua imaginação aproximando-se de Carnegie. Não é uma infelicidade ser empregado? Ao contrário, muitas vezes fica provado que essa situação é a mais vantajosa numa associação, uma vez que nem todos os homens têm capacidade de direção. Talvez não exista outro campo de esforços em que a imaginação desempenhe um papel tão importante como no domínio das vendas. O vendedor capaz vê o mérito dos artigos que vende ou do serviço que presta na sua imaginação. E se não fizer isso, não conseguirá vender coisa alguma. Há alguns anos foi efetuada uma transação que é apontada como a mais notável que registra a história de vendas de tal natureza. O objeto dessa venda não foi qualquer mercadoria, mas a liberdade de um homem que estava preso na penitenciária de Ohio e o desenvolvimento de um sistema de reformatório, prisão que promete uma transformação radical nos métodos de tratar os infortunados que se tornam culpados perante a lei. Para que se possa apreciar a maneira como a imaginação desempenha um papel principal no domínio das vendas, analisarei a transação a que me refiro, pedindo desculpas pelas referências pessoais, que não podem ser evitadas sem diminuir muito o valor do exemplo. Há alguns anos fui convidado para falar perante os detentos da penitenciária de Ohio. Quando apareci na plataforma, vi entre os detentos um homem que conhecera como próspero comerciante havia mais de 10 anos. Esse homem era B, cujo perdão mais tarde consegui. E a história dessa libertação ocupou as primeiras páginas de quase todos os jornais dos Estados Unidos. Depois de pronunciar o meu discurso, procurei falar com B e soube que havia sido condenado a 20 anos por crime de falsificação. Depois que ele me narrou todo o seu caso, eu lhe disse: eu o tirarei daqui em menos de 60 dias. Com um sorriso forçado, ele respondeu: admiro o seu espírito, mas estranho as suas palavras. Não sabe, então, que pelo menos 20 homens influentes já experimentaram conseguir a minha liberdade por todos os meios de que dispunham, e tudo em vão? Isso não é possível. Penso que foi a sua última frase, isso não é possível, que soou aos meus ouvidos como um desafio para demonstrar-lhe que o que eu pretendia fazer
era possível. Voltei a Nova York e pedi à minha esposa que preparasse as nossas malas para uma estada por tempo indeterminado na cidade de Columbus, onde está localizada a penitenciária de Ohio. Congratulo-me com aquele que soube triunfar, mas se não for capaz de esquecer a que ponto triunfou, eu o lastimarei. Tinha um propósito definido. Esse propósito era tirar B da penitenciária. Não pensava apenas em libertá-lo, mas também no meio de conseguir essa liberdade de forma a livrá-lo da pecha de criminoso e de dar crédito também a todos os que concorressem para a sua libertação. Nunca tive um momento de dúvida quanto a conseguir o que pretendia, pois um vendedor que vacila não vende nunca. Minha esposa e eu fomos para Columbus e nós instalamos como se fôssemos passar ali muito tempo. No dia seguinte, visitei o governador de Ohio e expliquei-lhe o fim da minha visita com as seguintes palavras. Venho à sua presença, senhor governador, a fim de pedir-lhe a liberdade do senhor B, que está na penitenciária de Ohio. Tenho sérias razões para fazer-lhe esse pedido e espero que lhe dará a liberdade imediatamente. Contudo, vim disposto a demorar-me em Columbus o tempo necessário para conseguir o meu intento. O prisioneiro B iniciou um sistema de instrução por correspondência na penitenciária de Ohio, como deve ser já do seu conhecimento. B influenciou 1.729 dentre os 2.518 prisioneiros da penitenciária a seguirem cursos de instrução. Conseguiu angariar livros e material escolar para esses cursos, sem que tal coisa custasse 1 centavo aos cofres públicos do Estado. O diretor e o capelão da penitenciária disseram-me que ele cumpre fielmente os regulamentos da prisão. De certo, um indivíduo que é capaz de influenciar tão grande número de pessoas a dirigir os seus esforços no sentido de aperfeiçoamento moral, não pode ser muito mal. Venho pedir-lhe para libertar B, porque desejo colocá-lo na direção de uma escola para detentos, que dará aos 160.000 prisioneiros de outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance para também lucrarem com a sua influência. Estou preparado para assumir inteira responsabilidade pela sua conduta depois da libertação. Eis o meu caso, senhor governador. Mas, antes de ter a sua resposta, quero que saiba que não sou tão ingênuo a ponto de não compreender que os seus inimigos políticos irão criticar o seu gesto, caso o liberte. De fato, se eu puser em liberdade, perderá muitos votos, caso queira ser reeleito. Com os punhos cerrados, em tom firme, o governador Vic Donahue respondeu: se é isso que pretende de B, eu o libertaria ainda mesmo que tivesse de perder 5.000 votos. Entretanto, antes de assinar o decreto, quero que procure a Clemency Board e consiga uma recomendação favorável. Quero também que arranje uma recomendação do capelão e do diretor da penitenciária. O senhor sabe muito bem que um governador está sujeito ao tribunal da opinião pública e esses senhores, a quem me refiro, são representantes dele. Fora efetuada a transação e em 5 minutos apenas, no dia seguinte, voltei à presença do governador, acompanhado do capelão, e notifiquei-lhe que a Clarence Board, bem como o diretor e o capelão, apoiavam o pedido de libertação. 3 dias depois, o decreto de perdão foi assinado e B ultrapassou os grandes portões de ferro da penitenciária. Era um homem livre. Citei todos esses detalhes
para demonstrar aos leitores que não houve dificuldade alguma na transação. O trabalho para a libertação fora preparado nos bastidores antes mesmo que eu entrasse em cena. O próprio B havia preparado o terreno com a sua boa conduta e os serviços que preparara a 1.729 prisioneiros, quando criou o primeiro sistema de instrução que se conhece para detentos. Forjou também a chave que lhe abriria as portas da prisão. Mas por que teriam fracassados os outros que pediram a sua libertação? Fracassaram apenas por não terem feito uso da imaginação. Talvez tivessem pedido a liberdade de B, alegando que a sua família era ilustre e ele próprio um indivíduo educado, diplomado por uma escola superior, e não um criminoso vulgar. Não apresentaram ao governador um motivo suficiente para justificar a concessão do perdão. E se não fosse isso, teriam libertado B muito antes da minha interferência. Antes de apresentar-me ao governador, repassei todos os fatos na imaginação. Vi-me no lugar daquela autoridade. Assim, procurei decidir qual a razão que me tocaria com mais força se eu estivesse realmente no seu lugar. Quando pedi o perdão de B, eu o fiz em nome de 160 mil infelizes homens e mulheres que estão nas penitenciárias dos Estados Unidos e que poderiam também desfrutar os benefícios dos cursos por correspondências que B havia criado. Nada disse sobre a sua ilustre família, nem também sobre a amizade que nos ligara outrora. Não disse que ele era um homem de merecimento. Todas essas alegações poderiam servir de justos motivos para a sua libertação. Mas todas me pareciam insignificantes em confronto com a razão principal, a verdadeira razão que seria o auxílio a 160 mil detentos, os quais lucrariam com aquele sistema escolar logo que B fosse libertado. Quando o governador de Ohio concedeu a liberdade a B, não tive a menor dúvida de que a pessoa deste último era de importância secundária quanto à sua decisão. Sem dúvida, o governador viu ali um benefício possível, não para B sozinho, mas para 160 mil detentos que necessitariam da sua influência. Isso foi imaginação. E foi também transação. Depois de terminado o caso, conversando com um dos indivíduos que haviam mostrado maior diligência durante um ano na tentativa de conseguir liberdade de B, ele me perguntou: mas como foi que o senhor conseguiu isso? Foi a tarefa que já realizei com mais facilidade em toda a minha vida. A maior parte do trabalho já estava feita antes da minha entrada em cena. Na verdade, quem conseguiu tudo isso não fui eu, e sim o próprio B. O homem olhou para mim espantado. Não compreendera o fato de que meu esforço por deixar bem claro aqui, isto é, todas as missões difíceis são realizadas facilmente quando nos aproximamos delas pelo ângulo certo. Para a libertação de B, contribuíram dois fatores importantes. Primeiro, o fator de ter ele fornecido material para uma excelente ficha, antes que eu tentasse conseguir o seu perdão. Segundo, o fato de que, antes de me apresentar ao governador de Ohio, eu me tivesse convencido de que tinha o direito de pedir a libertação do prisioneiro e de que não encontraria a menor dificuldade para apresentar o caso de maneira eficiente. Volte o leitor ao que foi declarado no princípio desta lição, acerca da telepatia, e aplique-o
ao nosso caso. O governador podia dizer, muito antes de iniciada a minha missão, que eu estava convencido de que apresentava uma causa justa. Se o meu cérebro não transmitisse ao seu este pensamento, o indício de autoconfiança que transparecia nos meus olhos e o tom firme da minha voz tornariam patente a minha crença nos méritos do caso que eu apresentava. Mais uma vez, peço desculpas por essas referências pessoais na minha narrativa, mas se assim agir, é que toda a América conhece essa história. Abro mão de qualquer honra que possa merecer a minha diminuta participação no acontecimento, pois não fiz mais do que empregar a imaginação como um local de reunião de todos os fatores que deram em resultado a transação. Nada fiz senão o que teria feito qualquer vendedor dotado de imaginação. É preciso ter coragem para empregar o pronome pessoal de maneira tão livre como fiz nessa narrativa. Mas a justificativa está no valor da aplicação do princípio da imaginação a um caso geralmente conhecido. Não me lembro de ter presenciado jamais um incidente no qual tivessem entrado de maneira tão eficiente os 15 fatores que constituem o presente curso. É apenas mais um elo na longa rede de evidências que vem provar para minha inteira satisfação que o poder da imaginação é um dos mais importantes fatores em qualquer venda ou transação. Há uma infinidade de meios de tentar a solução de qualquer problema, porém, apenas é o melhor meio. Procuremos o melhor meio e o problema será resolvido com facilidade. Não importam as boas qualidades de uma mercadoria. Há uma infinidade de modos errados de oferecê-la, mas a imaginação auxiliará sempre a encontrar o meio certo. Assim, na sua procura de um meio certo de oferecer mercadorias ou trabalho, lembre-se, o leitor, de uma característica da humanidade. Os homens nos concederão os favores que pedirmos em benefício de uma terceira pessoa, mesmo que não nos concedam favores que pedimos para nós mesmos. Confrontemos essa afirmativa com o caso narrado acima. Veremos que não pedi a libertação de B como um favor a mim mesmo ou ao próprio B, e sim como sendo uma vantagem para 160 mil detentos nas penitenciárias dos Estados Unidos. Os vendedores dotados de imaginação sempre oferecem os seus produtos empregando uma terminologia que torna logo patente as suas vantagens para os fregueses. Acontece raramente que alguém compre uma mercadoria ou preste qualquer favor apenas com o fim de ser agradável ao que oferece a mercadoria ou pede o favor. É característico da natureza humana procurar cada qual o seu interesse. É esse um fato indiscutível. Falando com toda franqueza, os homens são egoístas. Compreender a verdade é compreender a maneira de apresentar o caso, quer estejamos pedindo a liberdade de um homem ou oferecendo algum produto. Na nossa própria imaginação, devemos planejar a apresentação do nosso caso de modo que as maiores e mais atraentes vantagens pareçam bem claras ao comprador. Isso é imaginação. Uma vez, um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando consigo um cão pastor bem treinado.
Verificou-se sem demora que o cachorro estava desambientado na cidade e assim resolveu livrar-se dele. Levou o animal ao campo e bateu à porta de uma fazenda. Um homem de muletas veio abri-la. O senhor não gostaria de comprar um excelente cão pastor? Possuo um e estou louco para me ver livre dele. O homem de muleta replicou: Não, e fechou a porta. O dono do cachorro bateu em mais de meia dúzia de fazendas. Fazia a mesma pergunta e recebia invariavelmente a mesma resposta. Convenceu-se de que ninguém queria o cachorro e voltou à cidade. Nessa mesma noite, contava ele a sua desgraça a um homem de imaginação. Vou vender o cachorro para o senhor, disse o homem imaginoso. O homem concordou. Na manhã seguinte, o outro levou o animal para o campo e parou na primeira fazenda que encontrou, isto é, a mesma em que o dono do cachorro estivera na véspera. O mesmo homem de muletas veio abrir-lhe a porta. O homem de imaginação saudou-o da seguinte maneira: Vejo que o senhor é vítima do reumatismo. O que precisa é de um bom cachorro para pastorear seu gado. Tenho aqui um que foi treinado para fazer ao curral das vacas, afugentar os animais selvagens, pastorear as ovelhas e prestar outros serviços úteis. Vendo-lhe o cão por $100. Muito bem, disse o homem das muletas, ficarei com ele. Isso também foi a imaginação. Ninguém compraria um cão do qual o dono estaria ansioso por se livrar, mas quase todos gostariam de possuir um cão que ajudasse a pastorear o gado. O cão era o mesmo que o homem de muletas se recusara a comprar na véspera. Porém, o vendedor já não era o mesmo homem, que estava louco por se desfazer do animal. Lembre-se o leitor do que foi dito sobre a lei da atração. Se olharmos apenas para os fracassos, não atrairemos, senão fracassos. Seja qual for o nosso meio de vida, há sempre nele lugar para a imaginação. As cataratas do Niágara eram apenas uma grande massa d'água, até que um homem de imaginação as dominou e converteu aquela energia desperdiçada em corrente elétrica que agora impele as rodas da indústria. Antes de aparecer esse homem de imaginação, milhares de pessoas viram as grandes cataratas, ouviram o seu estrondo, mas nenhuma dessas pessoas teve a imaginação necessária para aproveitar aquela força. O primeiro Rotary Club do mundo nasceu na fértil imaginação de Paul Harris, o qual viu nesse filho do seu cérebro um meio eficiente de arranjar clientes e estender a sua prática de advocacia. A ética da profissão proíbe os anúncios na maneira habitual, mas a imaginação de Harris descobriu um meio de ampliar a sua prática sem infringir a ética profissional. Se o vento da fortuna sopra temporariamente contra nós, lembremos-nos de que podemos dominá-lo e fazer com que nos leve em busca do nosso objetivo principal definido. Basta para isso fazer uso da imaginação. O papagaio do êxito se ergue contra o vento, não com ele. O Dr. Frank Crane era um pregador de terceira ordem, lutando sempre com dificuldades. Finalmente, os paupérrimos ordenados do clero o obrigaram a fazer uso da imaginação. Agora ele ganha mais de $100 mil por ano, escrevendo ensaios e trabalha apenas 1 hora por dia. Bud Fisher ganhava apenas o suficiente para sua subsistência. Passou a ganhar, porém, $75 mil por ano,
divertindo o público com seus desenhos animados de Mutt e Jeff. Woodruff era um empregado mal pago numa casa retalhista. Ganhava pouco porque os seus chefes nunca descobriram que ele tinha imaginação. Mais tarde, Woodruff construiu o edifício mais alto do mundo. Espalhou seu sistema de lojas pelos Estados Unidos inteiros e por todo o mundo, unicamente por meio da imaginação. Analisando esses exemplos, pode-se ver que um acurado estudo da natureza humana desempenhou importante papel nas realizações mencionadas. Para poder tirar lucro da imaginação, o leitor deve ter profunda visão dos motivos que levam um homem a realizar ou não uma determinada ação. Se a sua imaginação o levar a compreender com que rapidez as pessoas concedem favores, quando esses apelam para o seu interesse próprio, poderá conseguir tudo o que procura. Há pouco tempo, o autor deste curso testemunhou uma transação muito inteligente feita por sua esposa em relação ao seu filhinho. O pequeno batia com a colher sobre a mesa da biblioteca. Quando sua mãe estendeu a mão para a colher, a criança recusou-se a dá-la. Mas como é uma mulher de imaginação, ela ofereceu ao filho um bombom vermelho. Imediatamente ele deixou cair a colher e centralizou sua atenção naquele objeto mais interessante. Temos aqui imaginação e também uma transação. A mãe conseguiu o seu objetivo sem empregar a força. Uma vez, andava eu de automóvel em companhia de um amigo. Ele dirigia o veículo com excessiva velocidade. Imediatamente aproximou-se um policial numa motocicleta e disse ao meu amigo que ele estava preso por excesso de velocidade. Lamento tê-lo feito correr com semelhante chuva, falou o outro sorrindo amavelmente para o policial. Mas o meu amigo aqui precisa apanhar o trem das 10 horas, por isso me excedi, indo a 60 km por hora. Não estava apenas a 40 km por hora, replicou o guarda. Mas como foi delicado e confessa que excedeu, deixo passar desta vez, contanto que para o futuro o senhor tenha mais cuidado. Também aqui entrou em jogo a imaginação. Mesmo um guarda ouvirá as nossas razões se agirmos de maneira justa, mas ai do motorista que tenta insistir com o agente, querendo convencê-lo de que o velocímetro estava desregulado. Há apenas uma forma de imaginação contra a qual julgo do meu dever prevenir os leitores. É essa forma de imaginação que leva alguns a pensarem que podem conseguir alguma coisa em troca de nada, ou que podem abrir caminho à força no mundo sem respeitar os direitos alheios. Nas instituições penais dos Estados Unidos, há mais de 160 mil prisioneiros e quase todos foram condenados por terem imaginado que podiam ganhar no jogo da vida sem observar os direitos dos outros. Há na penitenciária de Ohio um prisioneiro que já cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação. E a maior quantia que conseguiu com essa aplicação errada da imaginação reduzia-se a $12. Há algumas pessoas que dirigem a sua imaginação para a tentativa inútil de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível. Mas tipos dessa espécie pertencem aos hospitais de psicopatas. Há ainda outra forma errada de aplicar a imaginação, isto é, quando um rapaz ou uma moça sabe mais acerca da vida do que o próprio pai, porém
Essa forma é sujeita a modificar-se com o tempo. Meus filhos já me ensinaram o que meu pai tentou em vão me ensinar quando eu tinha a idade deles. O tempo e a imaginação, que é muitas vezes um produto do tempo, nos ensinam muito. Porém, a coisa mais importante que aprendemos com eles é a seguinte: todos os homens se parecem uns com os outros de muitas maneiras. O vendedor que desejar saber o que pensa o seu freguês deve estudar a si mesmo e ver o que pensaria se estivesse no lugar dele. Estude o leitor a si próprio, descubra os motivos que o influenciaram para fazer certas coisas e o que o impedirão de realizar outras, e terá dado um grande passo à frente na obra de aperfeiçoamento de si mesmo e no emprego exato de sua imaginação. O maior auxiliar do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele formula quando chamado a desvendar um crime é a seguinte: qual a causa do crime? Se pode localizar o motivo, é mais fácil descobrir o autor. Uma vez um homem que perdeu um cavalo pôs um anúncio oferecendo uma recompensa de $5 a quem o encontrasse. Vários dias depois, um rapaz que todos supunham ser um débil mental trouxe o animal e reclamou a gratificação. O proprietário teve curiosidade de saber como o rapaz encontrara o cavalo. Como descobriu onde estava o animal? Perguntou ao rapazola, que respondeu: procurei apenas imaginar para onde eu teria ido se fosse um cavalo, e para lá me dirigi. Para um débil mental, não estava má a resposta. Alguns que não são considerados débeis mentais passam toda a vida sem dar uma demonstração tão evidente de imaginação como fez esse rapaz. Se desejarmos saber o que os outros farão, empreguemos a imaginação. Nos coloquemos no seu lugar e vejamos o que teríamos feito então. Isso é imaginação. Todos nós precisamos ser um pouco sonhadores. Todo empreendimento necessita de um sonhador, bem como todas as indústrias e profissões. Mas o sonhador deve também ser um realizador, ou então formar uma aliança com alguém que possa traduzir e de fato traduza os seus sonhos em realidade. A maior nação do mundo foi concebida, dada ao mundo e nutrida na infância em consequência da imaginação de homens que combinaram os seus sonhos em ação. A nossa mente é capaz de criar muitas combinações, novas e úteis, com ideias antigas. Porém, a coisa mais importante que ela pode criar é um objetivo principal definido, que nos dará o que mais desejamos. Nosso objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade, depois de havermos embalado no berço da imaginação. Se o leitor tiver seguido com toda a fé as instruções estabelecidas na segunda lição, estará agora na estrada que conduz ao triunfo, porque sabe o que quer e tem um plano para obter tudo o que deseja. A batalha para a consecução do triunfo está meio vencida logo que o indivíduo sabe perfeitamente o que quer, e está quase terminada quando ele sabe o que quer e está disposto a obtê-lo por qualquer preço. A escolha de um objetivo principal definido exige o uso de imaginação e de decisão. O poder da decisão aumenta com a prática. A pronta determinação força a criar um objetivo principal definido e torna mais poderosa a capacidade para chegar a decisões em outros assuntos. As adversidades e as derrotas temporárias são, em geral, males que vêm para o bem, pois forçam o indivíduo a fazer uso da imaginação e decisão.
É por isso que um homem sempre luta com mais ardor quando sabe que tem atrás de si uma parede e que não há caminho para uma retirada. Chega logo a decisão de lutar em vez de fugir. A imaginação nunca é tão ativa como quando o indivíduo se encontra diante de alguma emergência que exige pronta decisão e ação definitiva. Nesses momentos de emergência, os homens chegam a decisões, constroem planos, fazem uso da imaginação, de tal maneira que passam a ser vistos como gênios. Muitos gênios têm nascido assim, da necessidade de dar um estímulo fora do comum à imaginação, em consequência de qualquer experiência que exija pensamento rápido e pronta decisão. É fato bem conhecido que a única maneira de fazer com que um jovem amimado venha a se tornar uma pessoa útil é obrigá-lo a se manter por si próprio. Isso o força a empregar tanto a imaginação como a decisão, o que ele nunca faria se não tivesse necessidade. Gratidão a todos, meus amados. Muita paz, muito amor na vida de todos vocês. E até a próxima leitura. Gratidão.